ciúmes, ganância, vingança. Várias são as motivações de um crime. Infelizmente, nós mostramos isso diariamente aqui no Balanço Geral Curitiba. Mesmo que seja quase impossível justificar um crime e tentar explicar o motivo de interromper a vida de uma outra pessoa, em alguns casos, nós até tentamos entender os porquês. Mas e quando se trata de crimes cometidos por pessoas da mesma família? Nesta semana, nós mostramos uma verdadeira tragédia familiar aqui na Lapa, na região metropolitana. A menina de 16 anos que encomendou a morte do próprio pai. O motivo? A menina queria mais liberdade, porque o pai não a deixava sair de casa para namorar. Esse caso aconteceu na região metropolitana. Pode até ser comparado com o de Suzane von Richthofen, que ganhou repercussão em todo o Brasil. Suzane é acusada de ter planejado o assassinato dos pais no ano de 2002. Na época, ela teve a ajuda do namorado e do próprio irmão. É por isso, o namorado e o irmão do namorado. É por isso que conseguimos perceber que o caso desta adolescente, infelizmente, não é o único. Não se trata de uma ocasião, de um relato isolado. São filhos que matam os pais, pais que matam os filhos, primos, sobrinhos e até irmãos são assassinados. Crimes bárbaros entre pessoas do mesmo sangue. E quais seriam os motivos de acabar com a vida de quem deveria ser um ente querido? O que levaria uma pessoa a ter coragem de matar alguém que esteve sempre com ela? Seria uma inversão de valores? A repórter Thaís Santana foi em busca de respostas. E você acompanha agora, numa reportagem especial, no Balanço Geral Curitiba. Lapa, região metropolitana de Curitiba. Seu Manuel Valdomiro, de 49 anos, e a namorada de 47 são mortos a facadas dentro de casa. A movimentação no local despertou a atenção de uma vizinha. Ao ver dois jovens correndo pela região, a moradora chamou a polícia. Eram os assassinos do casal. Os autores, um adolescente de 16 anos e um jovem de 19. Junto à autoria do crime, a surpresa mais chocante. A filha de Manuel, de 16 anos, teria sido a mentora do crime. A adolescente planejou e decretou a morte do próprio pai. Hoje em dia, 16 anos é uma criança, né? Adolescente ali, mas difícil acreditar, né? O sangue frio, né? Como pode uma filha fazer isso com o pai, né? Deixa a gente bem chocada mesmo. E não foi o único caso. No crime, o sentimento de raiva e o desejo de posse por terras deixadas pelo pai foi a tônica do crime bárbaro envolvendo dois irmãos. Silvestre, o mais velho, Paulo, o caçula. A disputa era pelos 48 hectares de terra. Em um momento de raiva, Paulo segue em direção ao irmão disposto a acabar com a vida do mais velho. A pessoa que atirou, ela passou de moto, foi embora para casa e prazo aí foi máximo 10 minutos, a pessoa voltou a pé, armado. Eu, na verdade, não vi ela chegando. Eu estava de costas para a estrada e daí quando eu vi que a vítima que foi baleada reagiu, levantou da cadeira rápido, eu olhei para trás, a pessoa que atirou levantou rapidamente e já estava com a arma pronta para atirar. Quando eu vi que parou os disparos, eu voltei rapidamente ali pro local. Ele saiu correndo pro lado da casa dele, fugindo do local do crime, e simplesmente a vítima estava baleada no chão já, caída ali, tudo sangrando. E daí eu simplesmente corri, procurei ajuda ali para um vizinho para me ajudar para socorrer a vítima. Na verdade, ele foi até a casa do irmão naquela ocasião para conversar com o sobrinho dele que estava lá no local. E como ele já tinha uma certa desavença com o irmão acabou avançando nele, entraram em luta corporal e ele acabou efetuando os 3 disparos. Silvestre perde a vida. Paulo fica sem o terreno e acaba preso.
O irmão mais velho deixa a esposa e 3 filhos pequenos. Eu sou sogro dele, a mulher dele é minha filha, e eu fiquei muito sentido com isso aqui. Com a viúva e com os netos, né? Porque eles são crianças. Porque uma criança, na verdade, ele chama o pai e mãe toda a vida, né? É muito triste isso, né? O que era para ser o verdadeiro sentido de família, em muitos casos está assim, enterrado por crimes brutais. E o pior, o inimigo morando debaixo do mesmo teto, cometendo crimes absurdos, tirando a vida de pais, irmãos, família. O que será que está por trás desses crimes em que envolve um ente querido, mesmo sendo do mesmo sangue? Às vezes esses crimes são passionais, às vezes são motivados pelo uso o abuso de substância química, o álcool, as drogas, em casos, né, em que isso está envolvido. Ou às vezes a gente está falando de uma psicopatologia, de uma estrutura de personalidade que faz com que esses indivíduos não tenham um mínimo de empatia e não deem bola para o fato desse indivíduo ser da própria família, né? O jovem é assassinado pelo cunhado ao invadir a casa e tentar sequestrar a ex. Casos frequentes que chocam e revoltam. Quem foi criado sob os mesmos princípios se rebela e mata. Ira, psicopatia, inversão de valores. A família, que deveria ser a base de tudo, tem nesses casos a estrutura desmoronada e desfeita por crimes brutais. A gente vê em alguns casos onde a coisa é mais passional, né? Matei porque houve uma briga no calor da emoção, aquela coisa toda. Sim, nesses casos a gente conta com uma inversão de valores, onde as famílias não estão sendo mais, não são mais tão estruturadas a ponto de perceberem o outro como parte, né, do meio onde eu pertenço e valorizar mais isso e cuidar mais dos seus.